Obrigada, Fernanda. A paz do Senhor, queridos. Amém. Que bom estar com vocês mais uma vez. Bendito seja o Senhor. Tem um lugar aqui do lado do João, para quem está aí atrás. Pode vir sentar aqui, gente. Vamos, gente. Tenham coragem. Isso, pode vir. Aqui no púlpito também tem muito espaço. Você está em condição de sentar no chão, pode vir. Eu sou igual ao meu pastor. O pastor Márcio, durante muitos anos, foi o pastor da igreja de Lagoinha Matriz, né? Recentemente ele passou o bastão para o pastor Flavinho, mas o pastor Márcio não aguentava pregar com ninguém em pé. Acho que eu peguei o negócio dele. Tá? Bom, vamos lá. Que bom que tá aqui com vocês, mergulhados. Gente, é tão adequado esse tema de vocês aqui, porque tem umas coisas interessantes a gente pensar em mergulho, né? A maioria da galera gosta da praia, mas poucos são aqueles que fazem o curso de mergulho, compram uma roupa especial e vai buscar águas mais profundas. É tão interessante que a gente nunca vai conhecer o oceano na sua maior profundidade. O homem dizem que já chegou à Lua, mas nunca chegou no fundo do oceano. No lugar mais fundo, só a máquina chega lá. E olhe lá, nem máquina chegou no lugar mais profundo. A tal da Fossa das Marianas, ninguém sabe o que tem lá na Fossa das Marianas. Lugares insondáveis, aqui mesmo, dentro do planeta. O homem está querendo explorar o espaço, ir a outros planetas, mas não conseguiu ir ao fundo do mar. E tem tanta semelhança disso com o próprio Deus, né? A gente nunca vai conhecer a profundidade de Deus. Mas tem aqueles que ficam na praia. Tem aqueles que, como eu que moro lá em Minas Gerais, nem vai ver o mar. E tem aqueles que não se contentam em ficar com a água no peito. Eles querem mais. E aí eles se preparam, vestem a roupa certa, colocam o oxigênio no cilindro e vão a lugares mais profundos e vão descobrir belezas que a galera da praia não faz nem ideia. E o Senhor quer que a gente mergulhe nele. Ele quer que a gente seja ousado em conhecê-lo. Então eu quero te dizer, quando na cidade do Carnaval, onde tantas pessoas saem do mundo inteiro, você escolhe mergulhar, eu quero te dizer, você escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Bendito seja Deus. Já que a gente está mergulhado, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que tem falado muito ao meu coração. É algo que eu ainda não mergulhei tudo não, entendeu? Eu tô no processo. Eu estou ainda nos primeiros passos do mergulho. Mas eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo em Hebreus 11. Nós vamos mergulhar na fé. Hebreus, capítulo 11. Esse texto é tão conhecido, e essa palavra fé, ela nos é muito peculiar. Nós estampamos as nossas camisetas com fé, falamos do escudo da fé, nas canções que nós cantamos, a palavra fé é um lugar comum. A gente conhece versículos ligados à fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será, gente, que a gente tem vivido uma vida de fé? O que é fé? Será que fé é só acreditar? Eu tenho descoberto que fé é muito mais do que crer, acreditar. Fé está intimamente conectado a confiar absoluta e plenamente. É tão interessante que quando você entra num avião, você pensa que você não precisa ter fé. Ou num ônibus intermunicipal, onde você vai viajar, por exemplo, de um estado para outro, 10, 11 horas. Você pensa que você não precisa ter fé. Você entra, acha o seu lugar, se assenta, se acomoda. E se você é uma pessoa que está normal,
não está com nenhum transtorno de ansiedade, alguma coisa assim, você vai dormir até babar. Você não sabe quem é o motorista, você não tem certeza se ele foi bem treinado, você não sabe se ele está sóbrio, mas você dorme confiando que o motorista, o piloto vai fazer o avião pousar ou o ônibus chegar no lugar. É ou não é? Mas por que com Deus no volante a gente não confia? A gente fala que vive pela fé, que a gente crê em Deus, que a gente acredita que Deus... Mas, gente, a gente estremece quando as coisas começam a sair do trilho. A gente estremece e a gente não descansa. E aí eu fui buscar na palavra de Deus, Senhor, o que é fé? Peraí, Jesus falou assim, que quem tiver fé como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda, gente? Parece uma pulga. Parece uma pulga, do tamanho de uma pulga. É muito pequenininho um grão de mostarda. E Jesus disse, ele não mente, que se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que eu ia falar com esse monte, passa desse lado para esse, e ele ia passar. Isso significa que eu não tenho fé. Qual foi o último morto que você ressuscitou? Não, gente, eu não vim aqui para... Poxa, Helena, mas espera aí pesou, né? Isso aí é só para gigante na fé. Não, gente, não é para gigante na fé. É para quem tem fé. E a gente pede tudo para Deus, pede para acrescentar a gente um tanto de coisa, mas não pede, Senhor, aumenta a minha fé, trabalha a minha fé, foge da minha fé. Eu quero crer mais. Às vezes a gente pede sabedoria. Oh Deus, eu preciso de sabedoria do alto, para gerir as minhas questões, para tomar as minhas decisões. A sabedoria que a escola pode me dar, o intelecto, a vivência pode me dar, ela é limitada, mas a sabedoria do alto, ela transcende. Então, Senhor, me dá sabedoria do alto. Mas raramente eu vi alguém dizendo, eu estou orando para ter mais fé. Ainda tem a galera do nervo, né? Não, se eu pedir mais fé, vai vir mais prova, então eu não vou pedir mais fé, não. Todo mundo quer que o músculo fique grande, né? Mas ninguém quer sentir dor, né? Porque para malhar o músculo, ele dói, né? Você traumatiza o músculo. Se eu estiver falando besteira aqui, algum orientador físico me corrija, né? Mas até onde eu sei, as fibras musculares rompem com o exercício e a recuperação dessas fibras musculares forma o músculo. Então, não cresce músculo sem dor. E aí a gente quer ser poderoso em Deus, em obras, mas a gente não quer que Ele trabalhe a nossa fé. E a gente não pede a Ele para trabalhar a nossa fé. E na verdade a gente vive por opiniões e não por fé. E o Senhor quer nos fazer mergulhar em fé, porque não sei o que vem por aí não, gente, mas a gente vai ter que caminhar no sobrenatural. Não atentos. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu vou ser bem sincera com vocês. Eu estou longe de ser uma heroína da fé. Eu estremeço diante de certas circunstâncias. E ultimamente, a gente está sendo bombardeado por muitas más notícias. De todos os lados. De todos os lados. Más notícias, más notícias. E a gente pensa assim, Deus se ausentou do trono, Deus não está vendo isso, a injustiça crescendo, uns construindo, outros roubando, uns presos injustamente, outros livres, e a gente toma o lugar do juiz, e a gente não é juiz. Mas a gente vai tomando fardos sobre nós que não nos pertencem, porque a gente não está morto. Você vê alguém do seu lado sofrendo injustiça, você vai se doer. Se você tem o Espírito de Deus morando em você, você vai sentir. Você não consente com a injustiça. Só, gente, que a gente tem que perceber o seguinte, não está nada fora do roteiro. Tem nada fora do roteiro. Eu me lembro nas eleições do ano passado, fica calmo que eu não vou entrar nessa questão, mas eu só quero dar para vocês um feedback. Eu coloquei assim no meu Instagram, no trono não há alternância de poder. Segue o plano. Aí um tanto de gente assim, qual plano? Qual plano? Qual plano? O plano é que quem vai consertar a bagaça, vem aí. O plano é que o Senhor e só Jesus pode restaurar todas as coisas.
O plano que ele vem não mais como um cordeiro, ele vem como um leão. E nós que andamos com ele não precisamos temer. Você só precisa temer se você está vivendo uma vida vagabunda. Você está vivendo aquele seu crentinho picareta, entendeu? Você é uma benção na igreja, em casa você é o cão chupando manga. Aí você tem que temer. Se você tem duas caras, duas vidas, entendeu? Se aqui na igreja é paz do Senhor, irmão, e lá em casa eu não vou nem citar para não pecar. Aí você tem que ficar preocupado, que a tampa da chaleira vai voar. A chapa vai esquentar mesmo. Mas eu quero dizer para vocês, quanto mais o tempo fechar, mais a escuridão cobrir o planeta, mais a pequena luz vai brilhar. Deixa eu dizer a vocês, quando tem uma densa escuridão, um único palito de fósforo quebra a escuridão. Já não há 100% de escuridão quando você risca um palito de fósforo, é ou não é? E muito pelo contrário, quanto mais densa a escuridão, uma pequena luz que brilha, ela chama a atenção dos olhos. Se você está no breu, uma noite, no alto mar, não tem lua, tempestade, o tempo está fechado, não tem lua, não tem estrela, você está no alto mar, longe de qualquer civilização, é breu. Uma vez eu estava conversando com um pescador, ele falou assim, você não enxerga, Helena, um palmo diante do nariz, numa tempestade em alto mar. É tão densa a escuridão, que parece que dá para cortar com uma faca, assim. Numa escuridão dessa, se brilha uma pequena luz, todos os olhos se voltam para essa pequena luz. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a gente está clamando, ó Deus, vem com o seu avivamento, vem com o seu avivamento, e ele está vindo. Porque se tem uma hora boa para manifestar um avivamento, é na hora de sofrimento. É na hora de falta, é na hora de escassez. A Bíblia já nos adverte que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Onde há tristeza, a gente reflete sobre uma série de coisas na vida. As fichas caem. Então Deus vai ter que mover muito com o nosso conforto terreno, para a gente de fato desejar o céu, e buscar a manifestação de Deus nessa era. A eternidade invadindo o temporal e transformando todas as coisas, novos céus e nova terra. É isso que nós aguardamos, essa é a esperança cristã. Mas de repente os cristãos começaram a colocar sua esperança no carro, no imóvel, na própria saúde, no jeito que a gente leva a vida. E aí Jesus vai fazendo o quê? Quebrando as nossas muletas, para a gente aprender a andar no sobrenatural. Ele vai quebrar as nossas muletas. Ele vai frustrar os nossos projetos de poder, para que o poder dele prevaleça em nós e através de nós. Amém? Vamos lá. Olha, gente, a Bíblia está voltando aqui. Eu estou lendo uma coisa. Não, tá certo. A minha Bíblia que está meio rebelde aqui, está com um texto aberto e outra referência em cima, mas está valendo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo.
Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, mas poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. Continua aí no próximo capítulo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Esse capítulo 11 de Hebreus, ele é um resumo tão magnífico do que significa fé. Aqui a gente vê claramente não apenas os nomes dos heróis da fé, daqueles que creram, mas daqueles que caminharam em plena confiança, sem precisar de ver. É tão chocante esse último capítulo, né? Esse último versículo do capítulo 11, que aí a gente pensa, mas peraí, como assim? Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Jesus veio depois. Gente, todas as grandezas, as conquistas, é tudo sobre Jesus. Desde o primeiro versículo de Gênesis, já apontava para o Cristo, para Jesus. E hoje nós temos livre acesso. Aquele que todos esses homens aqui, heróis, desejariam ter. O descendente, nós conhecemos como Jesus Cristo. E nós fomos alcançados por tão grande graça e misericórdia. Mas a gente, justamente por a gente não, talvez já ter recebido pronto, né, um pacote concluído, na expectativa da sua segunda vinda, a gente parou de ter expectativas. E nós nos acostumamos ao ambiente onde nós vivemos. E nós começamos a tratar a terra como se a terra fosse o nosso destino final. A gente começou a almejar mais as coisas da terra do que as coisas do alto. A gente começou a viver em função dos nossos relacionamentos humanos, das nossas conquistas humanas. Eu não estou dizendo, gente, que isso é pecaminoso, mas passa a ser pecaminoso quando isso se torna uma idolatria no nosso coração. Quando isso assume o lugar que só Deus deveria assumir no nosso coração. Nós pensamos, povo evangélico, que nós não somos idólatras, nós somos muito idólatras. E cá entre nós, a gente adora coisas menos santificadas, se vocês me entendem. Menos dignas de adoração. Só há um digno de adoração, entendam o que eu estou dizendo. Só há um digno de adoração. Mas tudo aquilo que ocupa a primazia dos nossos anseios, dos nossos afetos, do nosso tempo, aquilo onde a gente investe a nossa vida, esse aí é o nosso Deus. Ou o nosso ídolo. E essa vida de fé que nos é proposta, é uma vida não apenas de uma fé de palavras. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Gente, vocês já imaginaram o que foi para Abraão subir o monte, com a promessa que Deus tinha dado? A única possibilidade da promessa que Deus fez a Abraão se cumprir, de ser uma grande descendência, estava nas mãos dele. E Deus mandou entregar. Primeiro Deus fala, olha, pode ser por Ismael. Deus, não, é através de Isaac que eu vou te constituir uma grande. Deus deixou claro, é Isaac, é através de Isaac que eu vou constituir, que eu vou cumprir a minha promessa de te dar uma grande nação. E aí Deus pede de volta. Às vezes a gente fala equivocadamente, né? Ai, eu vou ter que entregar o meu Isaac. Não vai ser difícil, né? Porque você já sabe o final. Deus te devolveu.
Mas Jesus, por exemplo, ele foi até o fim. Isaac não foi morto, mas Jesus foi. Para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você vivêssemos de um modo, sobremodo excelente, para que nós nos tornássemos suas testemunhas, onde quer que fôssemos. Quando ele fala para os discípulos, vocês vão permanecer em Jerusalém, os discípulos estão, é agora, o que vai acontecer? Ele ressuscitou, é agora, o que vai acontecer em Jerusalém? Vocês serão revestidos de poder. E poder para quê? Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, na nossa vida diária, a gente faz tudo menos testemunha em Jesus. A gente envolve toda a nossa energia, 100%, em nenhum momento você coloca testemunhar Cristo no seu trajeto de vida. Uma coisa simples, tá, eu vou casar com o João. Como que isso pode glorificar a Deus? Como que a gente vai ter um casamento de forma que a nossa família se torne uma tocha acesa, o nosso casamento se torne um referencial, não para a nossa glória, mas para que as pessoas que não têm esperança nos próprios casamentos, vejam, peraí, tem uma coisa que faz o João Lúcio e a Helena vencerem as batalhas e permanecerem juntos. É Cristo. É o Deus que eles carregam nos lábios. Hoje a gente não quer saber disso não. A coisa apertou, a gente, gente, compatibilidade de gênios, né? Vocês. Gente, coisa pior que deve ter na vida é casar errado. Como diz a Shara Shiva, né? É melhor ficar solteiro do que casar mal. Vocês têm que saber de uma coisa. Casamento não é modelo de Hollywood. Sabe o filme? Que você beija na boca e o pezinho levanta. Romance dura 2 anos. Aquela paixão que, sabe, dá um frio no estômago, as pernas tremem, você fica arfando, dá uma nota, a gente vive metendo os pés pelas mãos, dando mancada na frente daquela pessoa que a gente gosta. Puxa, como é que eu falei aquilo? Como é que eu fiz aquilo? É lindo, é uma delícia esse período. Mas não é isso que faz um casamento. Quando vocês escolherem uma pessoa para casar, orarem por alguém para se casar com vocês, tenham em mente uma coisa. O casamento de vocês tem que glorificar a Deus. Então tenham as conversas difíceis antes. Porque não adianta um ter chamado para o Afeganistão e o outro ter chamado para a igreja local. O povo só vai conversar sobre isso depois que casa. Depois que casa não deu não, agora chupa essa manga, faz dar certo. As conversas difíceis têm que acontecer antes. A família, mas eu não vou casar com a família dele. Vai sim. Vai sim. Vocês têm que pensar isso tudo antes. Ok? Vamos parar. O nosso padrão não é Hollywood. O nosso padrão não são os filminhos de romance. O nosso padrão é Cristo e a igreja. Esse é o casamento que é o nosso modelo. Cristo e a igreja. Cristo cuida da igreja, não abusa a igreja, não maltrata a igreja, promove a igreja, embeleza a igreja. A igreja se submete a Cristo. O nosso modelo de casamento é Jesus e a igreja. E através do nosso casamento, esse modelo, o grande casamento, deve ser anunciado todos os dias. A gente está vivendo um tanto de distorção dentro da igreja, em coisas banais e fundamentais da fé. Tem homens que se dizem cristãos que estão batendo nas mulheres. Isso não é casamento. Isso é crime. Tem mulher que acha o máximo falar, sou empoderada, no meu voto não vou colocar obediência, não. Então não casa, querido. Se você não quer submeter ninguém, fica solteira. Casamento é uma aliança, um compromisso. Estou citando esse exemplo, gente, porque é uma coisa tão básica. Para nós cristãos, então, tendo Cristo e a igreja como modelo, deveria ser mais tranquilo ainda. Mas o que acontece? A gente frequenta uma comunidade de fé por anos e anos, mas nós não somos crente, não. A gente é crente só de palavra, só de camiseta estampada.
Você crê? Creio, mas não vive pela fé. É isso que eu quero que vocês entendam. Não basta acreditar. Até os demônios creem e tremem. E aí, eles mudam de vida? Não. Mas a fé em nós, ela opera pelo amor. Porque cremos, confiamos, porque confiamos, obedecemos. Uma coisa vai puxando a outra. Então a nossa vida de fé, ela não pode ser simplesmente acreditar, gente. Acreditar que Deus é Deus, Criador de todas as coisas, que Jesus é seu Filho, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Tá, beleza, você acreditou? Acreditou. E o que isso vai impactar na sua vida daqui para frente? Você acredita que ele vai voltar? Acredito que ele vai voltar. Que haverão novos céus e nova terra? Acredito que haverão novos céus e nova terra. Que ele vai acertar todas as coisas? Sim. Que ele também virá com juízo e condenação? Sim, eu acredito. Então entra na linha. Então vive em confiança. Vai caminhando. Vai anunciando a palavra. Porque quem realmente vive uma vida de fé, não vive para o próprio umbigo. Vive para anunciar, sem cansar, porque se recusa a ver Satanás ganhando mais vidas, levando mais pessoas para o inferno. Se recusa as pessoas indo pelo engano, pela sedução, pela ilusão deste século. Mas muitos que se dizem cristãos estão vivendo essa ilusão. Gente, tem quem te fala que é cristão, acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita no Espírito Santo, acredita que Jesus vai voltar, mas ficou meio em dúvida se vai para o mergulhados ou se vai para o bloquinho. Gente, tem gente que viveu essa dúvida. E, gente, nossas armaduras estão tudo frouxas. Se a armadura está frouxa, vai ficando pelo caminho. Daqui a pouco o cinto da verdade, ficou o cinto da verdade para trás. A couraça da justiça começa a escorregar. Ficou a couraça da justiça. Quando você pensa que não, você está todo exposto, todo vulnerável. E aí, é garfado. Às vezes você conhece alguém assim, estava bonitinho na igreja, comungando, crescendo, servindo, sendo aperfeiçoado, como todos nós estamos. Até aquele grande dia onde nós seremos plenamente transformados. Mas aí de repente, gente, não é de repente. Nunca é de repente. Você vai lá para a escola, aí você começa a ter aqueles papos. O professor mais legal começa a ter aqueles papos de aranha. E você começa a pensar, é mesmo, esse professor é tão legal, tão inteligente, tão bonito, tão cativante. Será mesmo que a igreja está certa? Gente, a igreja às vezes parece ser tão retrógrada, tão antiga, né? Uns valores assim tão ultrapassados. O diabo sabe como é que coloca a mesa. Para vocês e para nós também. Tá pensando que é só adolescente que passa pelo perrengue? Aquela sua amiga, né, que fala, amiga, esse casamento seu está muito difícil. Dá um fim nisso. Deus não quer te ver infeliz. Se Deus não quisesse ver ninguém infeliz, ele ia moer Jesus na cruz? Vocês acham que Jesus estava morrendo alegremente? Rindo? Que gostoso, Pai. Quantas vezes os sofrimentos são que glorificam a Deus? Às vezes você acha que uma pessoa é crente, ela é uma bênção. Ele é uma bênção. Puxa, que testemunho, que lindeza, que palavra. Mas na hora do sofrimento, você fala, espera aí, fulano está arrebentado. Ele está sofrendo, ele está chorando, mas ele continua glorificando a Deus. Isso muda a nossa vida. Eu já fui inspirada por pessoas que estavam em extremo sofrimento. Eu falei, como é que essa pessoa está de pé? Como é que ela está dando conta? Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, isso não é uma falácia.
Isso não é uma falácia, isso não é uma ilusão. Nós somos frágeis, nós somos pó, nós temos dias horrorosos. Estou falando por mim. Tem dias que eu falo para Deus, eu sei que o Senhor não se atrasa, mas parece que o Senhor está atrasado. Senhor, eu tenho certeza? Senhor, eu posso fazer alguma coisa para dar uma forcinha? Tenha fé. Caminhe por fé. Viva por fé. Fé que não depende das circunstâncias ao seu redor, Helena. Você não pode depender das circunstâncias ao seu redor para confiar, para crer que no final vai ficar tudo certo. No final. Ô gente, deixa eu falar com vocês. Como o texto disse pra gente, nem sempre a gente vai ver o final. Abraão não viu a sua descendência, mas ela está aí, porque Deus não mente. Moisés não entrou na terra, mas o povo entrou, porque Deus não mente. Há controvérsias, né? Ele entrou. Quando apareceu lá no Monte da Transfiguração com Jesus, ali é território de Israel, ele entrou. Por quê, gente? Porque a gente limita a promessa de Deus e limita a nossa fé à nossa estação terrena. Gente, isso aqui é um fragmento na eternidade. É um fragmento. A gente tem que parar de ter uma cabeça que imagina o céu, aquele lugar chato, que todo mundo vai, os anjinhos vão ficar cantando. Sabe? Essas ideias, todo mundo etéreo, flutuando, aquela coisa monótona, aquela coisa chata. Silêncio. Gente, quando eu começo a pensar no céu, eu fico tão empolgada, cara. Eu fico tão empolgada. Eu fico pensando, outro dia eu sonhei que eu estava voando. Eu sonhei que eu fiz assim, ó. E meu corpo foi. E aí eu ia fazendo, eu ia direcionando só com os meus ombros, assim, ó. Aí eu queria descer, eu peguei e fiz assim. Aí fui descendo. Eu acordei tão empolgada. E esses dias para trás eu sonhei que Jesus estava voltando. Aí eu estava na minha cama deitada assim. Aí foi aquele efeito especial, né? A minha janela virou uma porta. Aí e aí eu levantei, mas eu não comandava, eu não. O meu corpo foi obedecendo ao barulho. E aí eu fui andando assim pela aquele corredor, abri um corredor na minha porta, na janela do meu quarto, e virou uma porta, janela, e aí veio tipo uma ponte. E aí eu fui passando pela ponte e olhando para o céu. Quando eu olhei para o céu, tinha muitas nuvens no céu, e por trás das nuvens uma luz. E era noite, eu comecei a olhar para aquela luz e falei, meu Deus. E aí eu comecei a olhar e um tanto de gente subindo e gritando. Aí, gente, eu comecei a olhar e falar, Jesus, é Jesus, é o arrebatamento. Gente, eu não consigo descrever a alegria que eu senti. E eu comecei a sentir aquela alegria, mas eu não subia. Aí eu pego e olhava para todo mundo subindo, e lá longe, aquele tanto de gente, cada um numa altura diferente, e o povo subindo, mas subia rápido. Assim. Eu falei assim, meu Deus, e eu? Eu comecei a fazer assim. Estou contando o sonho todo. Eu comecei a fazer assim. E nada, né? Aí na minha mente, e aí eu falei assim, Senhor, eu não vou ser salva? Eu não vou ser arrebatada? E veio na minha mente, não é pelo seu mérito, é por fé. Quando veio na minha mente, é por fé. É por fé. Aí eu comecei a flutuar, gente. Que delícia. Aí eu fui aproximando, aí eu fui olhando para o alto e eu querendo ver quem que tinha atrás da nuvem, porque a luz estava muito linda, e fazendo aquela silhueta de luz em volta das nuvens. Eu olhei para baixo, eu vi o meu pai, pai, e ele também subindo. Pai, é Jesus, pai. E eu olhei para cima, quando eu olhei para cima, acordei. Mas eu acordei,
Eu acordei numa alegria, eu acordei num gozo, eu falei assim, meu Deus, a gente tem que voltar a ter expectativa do céu, a gente está com o pé muito fincado na terra, a gente está com o pé muito fincado na terra. E quanto mais com o pé fincado na terra a gente fica, mais sem esperança a gente fica. Ah, não tem jeito não. Ah, a luta está muito grande. Tem saída para o Brasil, é o aeroporto. A gente começa, sabe, a praguejar, desanimar, a gente fica abatido. Gente, eu estou dizendo porque é a minha luta. É a minha luta diária. E o Senhor está nesse processo, sabe? Parece que eu estou até na cintura de lama, afundada na lama. E Jesus está assim, vamos Helena, vamos, tentando me tirar do atoleiro. Vamos Helena, é por fé. E eu lembro do sonho. É por fé. Gente, tudo que a gente crê, a gente vem na igreja por quê? A gente canta louvor por quê? A gente ajuda os necessitados por quê? Porque nós estamos esperando Ele vir, redimir todas as coisas. E que Ele nos encontre trabalhando fielmente, servindo fielmente, mas com o nosso coração cheio das coisas do céu, com expectativa do céu. E não limitados pela nossa existência terrena, doente. Gente, a gente está num período da história muito complicado, mundialmente falando. E aí a galera fica apavorada. A gente guarda comida, não guarda comida. Constrói um bunker, muda para o interior. Gente, eu não estou aqui para condenar quem quer fazer isso, não. Se você tem parte de juntar comida, junta comida. Não só para te alimentar, mas para alimentar muita gente que vai precisar da sua comida estocada. Mas não é sobre isso, entende, gente? É viver por fé, é viver na direção de Deus. Se Deus falar com você, junta comida. Então obedece, que a fé te habilita a obedecer. Você está entendendo? Mas é viver na confiança. O que é que o Senhor está falando? O que é para eu fazer? O que é que o Senhor quer? O Senhor. E não o nosso medo, não o nosso desespero. Gente, os milionários podem estar construindo o bunker que for, o juízo de Deus vai encontrar cada bunker. Vocês estão entendendo? Você não detém a ira de Deus, você foge dela com uma vida santa. A ira de Deus vem aí, gente. E não sou eu que estou falando, a palavra de Deus diz isso. Então, que a nossa expectativa, a nossa vida é, eu já vivo sob um reinado. Eu já vivo sob um rei. Então, que cada passo da minha vida já seja vivendo a antecipação daquilo que eu espero. Que eu já vivo em justiça, que eu já vivo em retidão, que eu já vivo em compartilhamento com aqueles que precisam, que eu já viva em consolo, que eu já viva em comunhão, que eu já viva em encorajamento mútuo, que eu viva a justiça que eu espero receber. Que no que depender de mim, onde eu entrar, fique mais bonito, mais cheiroso, mais organizado. Onde eu puser a minha mão, que seja próspero, abençoado. Que os meus funcionários sejam felizes, sejam tratados com dignidade e respeito. Aquilo que eu quero receber é aquilo que eu já vivo. Porque Ele já reina em mim. Ele já é o meu rei. E eu queria trazer para vocês a memória daquilo que nós esperamos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. O detalhe, sobre eles. Vocês estão entendendo, gente? Gente, deixa eu lembrar para vocês o padrão de Deus. Olha aqui. É por isso que é tão importante a gente ler as Escrituras Sagradas. Porque você conhece a Deus e o jeito que Ele age. Quando Ele enviou as pragas para o Egito, Deus estava punindo. Cada praga do Egito corresponde a uma divindade egípcia que Deus estava executando juízo sobre essa divindade. As 3 primeiras pragas, os hebreus sofreram junto
com os egípcios. Mas a partir da 4ª praga, Deus fez separação. E assim será conosco. Muitas coisas vão nos atingir, sim. Para a nossa purificação, para ajustar o nosso coração, para nos desapegar dessa terra, para destituir os ídolos do nosso coração, para nós nos voltarmos totalmente para Deus como a nossa verdadeira e única esperança. Deus vai ter que nos desmamar de umas coisas erradas que a gente abraçou e que são ídolos na nossa vida. Mas tem uma promessa aqui nesse texto. O dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando ninguém espera. Disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que zombam, sobre aqueles que abusam, sobre aqueles que são injustos, aqueles que perseguem, aqueles que massacram, aqueles que matam os profetas. Virão sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então fica certo de estar do lado de cá, porque do lado de lá não tem banco que vai dar jeito. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Gente, sóbrio. Para nessa palavra só um pouquinho, eu já estou terminando, mas para nessa palavra só um pouquinho. Sóbrio. Sóbrio. Sóbrio é quem não está embriagado. Embriagar não é só de cachaça. Tem tantas outras coisas, outros prazeres, diversão, relacionamentos, prazeres terrenos, tantas outras coisas, esperanças políticas, tantas outras coisas que nos embriagam. Cuidado, fica sóbrio. Fica sóbrio. Fica sóbrio. Não entra em nenhuma viagem, não. Nem de desespero, nem de vitimismo, e nem de vou curtir a vida doidado, já que vai acabar tudo mesmo. Fica sóbrio. Sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Olha a fé aí de novo. A couraça da fé, da confiança, tornando efetivo o que nós cremos com o nosso intelecto, tornando efetivo em práticas, em decisões, em escolhas, em um modo de viver. É isso que vai nos livrar. Vestindo a couraça. A couraça é para os dardos inflamados não entrar. Sem couraça você fica vulnerável. E do amor, da fé e do amor. E o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora volta no capítulo 4 de Tessalonicenses 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Você tem esperança, gente? Tem um tanto de crente que está sem esperança. Qual o plano? Segue o plano. Qual o plano? Qual o plano? Tudo deu errado. Não, quando está dando errado, está dando certo. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que a gente pode ter e o que a gente não pode ter. Deus sabe. Pois dada a ordem... Não, peraí. 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ele vem! Ele vem! E a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente está vendo os sinais, a estação está mudando. Eu não sei se vai ser mais 5 anos, mais 100 anos amanhã, não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: Ele vem. E se eu morrer sem ver, eu vou estar na primeira leva. Eu vou ser arrebatada primeiro, imagina. Então, gente, de qualquer forma a gente ganha. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia! Tu és a nossa esperança, Senhor! Tu és a nossa vida, Senhor! Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. O homem, ainda que nos tire a vida, ele não pode roubar a nossa salvação. Nós podemos nos auto-sabotar. Nós podemos deixar de receber. Nós podemos viver o juízo de Deus. E eu vou dizer para vocês, são séculos de injustiça que estão subindo as narinas do Eterno. Séculos. Coisas que a gente não faz nem ideia, Ele sabe. E a taça da ira de Deus está enchendo. E vai transbordar. Mas que nós caminhemos com Ele, não por medo da sua ira, mas por gratidão ao seu amor. Que apesar de sermos tão imperfeitos, limitados, termos dias ótimos e dias péssimos. A gente literalmente, né, gente? A gente é igual aquele boneco do posto de gasolina. Tem dia que a gente está... Desliga o motorzinho. Mas Ele é a nossa vida. O segredo é nunca fugir dele quando os dias se tornarem escuros, mas chegar mais perto, rasgar o nosso coração e falar: Deus, hoje está ruim, mas está ruim mesmo. Eu só quero ficar aqui pertinho do Senhor. Me deixa ficar aqui bem pertinho do Senhor, senão eu vou matar um. Talvez você entrou aqui na igreja, alguém te convidou para estar aqui nessa noite, ou talvez você já está na igreja há um tempão, mas hoje de alguma forma o Espírito Santo te incomodou aí, porque você não está vivendo uma vida por fé. Você vive, às vezes, por conveniência, por convenções, por dogmas, padrões. Porque quando a gente entra para um grupo social, mesmo inconscientemente, a gente se adapta a esse grupo. A gente, inconscientemente, a gente observa o código de ética do grupo e a gente começa a fazer as mesmas coisas. Todo ser humano é assim, é para a gente ser aceito, né? A gente tem necessidade de ser aceito num grupo. Mas o Senhor não nos chamou para a gente frequentar um grupo social.
O Senhor nos chamou para que sejamos cheios da vida dele, que nos habilita a deixar o nosso desejo em segundo plano, que nos habilita a deixar o nosso medo em segundo plano, que nos habilita a avançarmos, a não sermos escravos dos desejos, dos prazeres, dos temores, das notícias, a sermos servos dele, ligados a ele, capacitados nele, para vencermos as batalhas, porque elas não vão parar de acontecer. Hoje a gente estava conversando ali na mesa e falando assim, Deus está levando a gente para outro nível, né? A gente está passando umas lutinhas básicas aí, né? E aí a gente vai, ó, o músculo vai crescendo. Eu disse, Senhor, o Senhor é fiel para me levar lá, Senhor. O Senhor é fiel para me aperfeiçoar. Porque nem as minhas lutas eu consigo vencer sozinho. Preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Por isso que Deus enviou o Seu Filho para fazer reconciliação. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio fazer reconciliação entre o eterno Deus, Criador, e o ser humano, dominado pelo pecado. Todos nós, gente, somos atingidos pelo pecado. Pega para cada um de nós numa área aqui. Mas o Senhor quer que a gente fique livre dele. E Ele nos habilita a caminhar em santificação. Ops, escorregando aqui, ops, fracassando ali, mas opa, pera aí, vamos embora. Eu não sou escrava dessa queda, não sou escrava desse tombo, não sou escrava desse escorregão. Eu vou adiante, agora eu vou um outro passo. Não é assim? E Ele vai nos sustentando de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Talvez você está vivendo uma fé de crer. Você acredita. Mas essa crença ainda não te impactou a ponto de mudar a sua atitude, o seu posicionamento, os seus pensamentos. Você está olhando aqui, ó. Enquanto o Senhor te olhou, chamou para olhar para as coisas do alto, para a esperança vindoura. Gente, quando a gente tem esperança, a gente caminha em alegria. Por isso que uma das estratégias do diabo nesses tempos é fazer questão que a notícia ruim chegue a você. A notícia ruim vai chegar em você. Por quê? Porque ele quer minar a sua esperança. Então, desliga o celular. Desliga a TV. Faça o que humanamente é necessário fazer para você não se contaminar com o espírito do anticristo que já ronda a terra. Faça o possível para encher o seu coração de esperança, contemplando Deus através das Escrituras, se demorando nas suas conversas com Ele, na oração, não a oração rebuscada, não a oração, sabe? A conversa mesmo. Jesus, senta aí. Hoje a barra está pesada. O senhor vai ouvir, porque eu tenho muito para dizer. E já vai me perdoando aí, Senhor, porque tem hora que eu penso que o senhor erra. Jesus gosta de orações sinceras. Sabe por quê, gente? A gente não pode esconder o nosso coração dele, não. Às vezes aquilo que sai da nossa boca é tudo bonitinho. Oh, Jesus. Mas ele sabe o seu coração, você está mentindo. Você acha que você mente para Deus? Ele está assim, conte-me mais, Helena. O Senhor quer que a gente rasgue o coração. Gaste tempo em boas conversas. Acessa boas notícias. E se não tem boa notícia para acessar, conta. Conta as bênçãos. Conta as boas notícias. Gente, quando a gente fala entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, segundo Efésios capítulo 5, nós somos cheios do Espírito Santo. Então abra essa
a sua bocona para contar as bênçãos, para falar das coisas boas, para contar a vitória, para contar o bom testemunho. Sabe aquela pessoa que é uma bênção, mas ela não conta os feitos dela para ninguém? Conta para as pessoas. Olha, você sabia que fulano ajuda órfãos e necessitados? Você sabia? Sabe, a gente esperança alguém com as boas notícias. As coisas boas a gente guarda. Agora, quando vai detonar o irmão, todo mundo junta um coro. Nossa, que fiasco, hein? Que escândalo, hein? Ô, gente, não entra nessa roda, não. Sai dessa roda. Foge da roda, porque isso é roda de escarnecedor. Foge da roda desses escarnecedores aí e vai contar as bênçãos, vai proclamar boas notícias, vai esperançar pessoas, porque o Senhor vem e vai restaurar todas as coisas. Nós temos muitos motivos para sentir esperança. Eu quero fazer um convite hoje para você. Primeiro convite que eu quero fazer é: você acredita em Deus? Você acredita que você escutou essa conversa? Tem uma coisa boa no Brasil, né, gente? É que aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas vão poder dizer que nunca ouviram falar que Jesus é Filho de Deus. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas. Se tiver alguma comunidade lá na Amazônia, de alguns indígenas mais fechados, talvez. Mas no Brasil, todo mundo já ouviu pelo menos falar que Jesus... Alguns acreditam até que Jesus nasceu em Belém do Pará. Alguém vai... Jesus, quem é Jesus? Jesus é Filho de Deus, não é Filho de Deus? Até pouco tempo, as canções populares no Brasil falavam da volta de Jesus. Roberto Carlos falava sobre Jesus. Falava sobre a volta de Jesus, compunha sobre a volta de Jesus. Antônio Marcos tinha uma música que falava, o homem, que chamava "Um certo dia um homem esteve aqui". Ou seja, até na música popular teve um tempo de evangelismo. Então a gente já sabe. Mas não basta você acreditar que Deus é Deus Criador, que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que se render a essa crença. Você tem que ser dominado por essa crença. E você tem que passar a viver movido por essa fé. Ela vai mudar toda a sua perspectiva, o seu olhar, a maneira de você ver o outro, de você tratar o próximo, a maneira de você ver você mesmo, a maneira de você se relacionar com Deus. Muda tudo. Coisas que você consentia na sua vida, você já sabe que não consente mais, porque não são do agrado de Deus. E você faz isso não por constrangimento ou pensando que o seu bom comportamento vai te levar à salvação. Mas você faz isso porque você já foi salvo. E não tem como não corresponder a essa graça. Os frutos vão brotar sem detenção. Dá lugar, irmão. Você acredita, mas não está vivendo assim. Você nunca confessou, você nunca fez uma oração falando: Deus Todo-Poderoso, eu acredito que Jesus é teu filho, que Ele veio para morrer pela culpa que era minha e para abrir um caminho de vida para eu chegar até o Senhor. Eu nunca conseguiria fazer isso com a minha justiça própria e com os meus atos. E hoje eu entro por esse caminho. E eu quero viver a partir de hoje rendido e dominado pelo Senhor. E não mais governar a minha própria vida, mas ser governado pelo Senhor. Se tem alguém aqui que nunca fez essa oração, mas que gostaria de fazer hoje, essa é a sua oportunidade. Se tem alguém aqui, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero te ajudar nesse processo de orar, de confessar Jesus como Filho de Deus e de abrir um caminho para que você viva uma nova maneira de viver. Tem alguém aqui? Se tem alguém, levanta assim, ó, alto, para eu poder te ver. Oh, glória a Deus. Todo mundo aqui já é nascido de novo. Amém? Amém. Amém. Então agora eu quero fazer o segundo convite. Você já fez essa oração. Você teme a Deus. Você ama a Deus. Mas você não tem vivido por fé. Quando Abacuque estava diante do cenário terrível do juízo de Israel, a gente lê o primeiro capítulo de Abacuque, a gente pensa que a gente está lendo uma carta sobre o Brasil.
Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, eu vou fazer. Vou mandar juízo. Vou mandar a Babilônia governar vocês. Quando parecia que estava ruim, Deus falou, vai ficar pior. Mas ele também fala para Abacuque, mas o justo viverá pela fé. E no 3º capítulo, Abacuque, tomado por essa palavra de Deus, ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado, ainda que tudo falhe, que tudo diante dos meus olhos fracasse, eu contudo me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. Às vezes você não está nesse capítulo, você está no capítulo 1. Você já é remido, lavado, sarado, profeta. Mas está lá, no lugar do desespero. Oh Deus, você não vai fazer nada? Vou fazer pior. Vem juízo aí. Segura a onda, Abacuque, a tampa da chaleira vai voar. Mas você vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé, confiando em quem eu sou, no que eu faço, nos meus estatutos, no meu amor, na minha graça, no meu favor, no meu sustento. Ainda que tudo falhe, eu não falho. Permanece fiel, Abacuque, anda comigo, Abacuque. O justo viverá por fé. E hoje você descobriu que você não está vivendo por fé, você está vivendo pelo Jornal Nacional. Você está vivendo pelas notícias, você está vivendo pelo jornal, você está vivendo pelos impostos. Meu Deus, a preocupação, como é que eu vou pagar essa conta, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma empresa, vai ter que fechar, não consigo pagar. Não é viver no fantástico mundo de Bob não, gente. Mas parar de agir como se a nossa fé fosse uma coisa, um conto da carochinha. Ou você crê que Deus faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou você chuta o balde, mas não fica em cima do muro. Às vezes nós proclamamos com a nossa boca que nós cremos, mas as nossas atitudes são de desespero, de desânimo, de abatimento e de desobediência. Ah, a coisa está ruim mesmo? Ah, Deus entende, deixa eu dar uma pecadinha aqui para aliviar. Eu não sei qual é o seu caso, mas se você, meu irmão, minha irmã, precisa de ser fortalecido na sua vida de fé e fazer essa oração junto comigo, que eu também preciso, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para a gente orar junto. Não faça levianamente não, faça como um compromisso. Não faça porque o seu companheiro do lado está fazendo não. Faça como fica de pé falando, Senhor, essa aqui sou eu. Ó. Eu preciso mesmo que o Senhor mude a minha mentalidade, que o Senhor troque o meu fardo pelo seu. O Senhor me ensina a ser manso e humilde de coração, para que eu encontre descanso para minha alma, que eu estou atribulada, eu estou agitada, eu estou entristecido, eu estou irado. Deixa esse fardo aos pés do Senhor, você não dá conta. Você não dá conta. Daqui a pouco isso está te adoecendo. Deixa esse fardo aos pés do Senhor. Senhor, eu não dou conta de carregar o ódio, de carregar a ira, de carregar o desejo de vingança. Eu não dou conta, Senhor, de carregar o desânimo, o abatimento, a desesperança. Eu não dou conta, Senhor, de carregar a minha atração pelo pecado e todo o mal que isso pode me causar. Eu não dou conta. Eu estou deixando aos seus pés os meus fardos, e eu te peço que o Senhor tome os meus nas suas mãos. Vamos orar? Eu vou te dar um tempo para a sua oração individual, porque você sabe exatamente o que te levou a ficar de pé. Aquela área da sua vida que você sente que está fragilizada, está pegando aí. Você sabe qual é. Eu também sei qual é a minha. Então tem um tempo aí na sua oração individual. O pessoal vai ministrar uma canção. Enquanto vocês têm essa oração com liberdade, para de prestar atenção na oração de quem está do seu lado. Concentre-se no seu momento com Deus agora. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração. O
O Senhor ouviu as nossas súplicas, o nosso clamor, a nossa denúncia, ó Deus, do nosso estado, do estado do nosso coração. Pai, o Senhor conhece cada um aqui nessa reunião pelo nome. O Senhor sabe a necessidade de cada um, a fragilidade, a vulnerabilidade de cada um, onde nós estamos fracassando em viver uma vida de fé. O Senhor conhece o nosso coração e nós estamos de pé diante do Senhor, Pai, porque nós não queremos permanecer como estamos, nós queremos avançar, nós queremos viver pela fé, não por vistas, não por circunstâncias, não pelo diagnóstico, não pela situação econômica, política, não pelas questões terrenas que nos afligem, é verdade, mas nós cremos, Pai, que o Senhor cuida dos seus, que mesmo na adversidade, mesmo quando nós estamos enfrentando gigantes, nós não os enfrentamos sozinhos. O Senhor é um Deus que nos aperfeiçoa, que nos treina, que nos estica, que nos capacita, apesar das nossas provas e através das nossas provas. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Deus, pela negligência, pela religiosidade preguiçosa, acomodada. Pedimos perdão porque cremos, mas não agimos de acordo com aquilo que proclamamos e cremos. Nós não queremos só acreditar, Senhor. Queremos ser como Abel, queremos ser como Moisés, queremos ser como Abraão, queremos ser como José. Queremos ser, Senhor, como esses heróis do capítulo 11 de Hebreus. Homens que creram e não apenas creram, mas viveram por fé, agiram por fé, obedeceram em fé. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, que a nossa esperança seja reavivada dentro do nosso peito, que nós coloquemos os nossos olhos fixos no Autor e no Consumador da nossa fé, que o nosso pecado de incredulidade seja perdoado, o desejo de controle seja banido, a murmuração saia do nosso meio, porque aqueles que confiam vão agradecer, vão glorificar a despeito das adversidades. O Espírito de Deus nos ensina a viver dessa maneira sobremodo excelente. Nós ainda não conseguimos, mas cremos que hoje o Senhor nos fez galgar mais um degrau, chegar um pouco mais perto. Trabalhe em nós com liberdade, Senhor, e glorifica o Teu nome nos nossos dias bons e nos nossos dias maus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Queridos, obrigado pelo acolhimento, pelo carinho, por essa noite poderosa de comunhão. Porque quando a gente vai falando junto da palavra de Deus, não são só vocês que são abençoados, não. Eu também estou pegando fogo aqui em cima. Por isso que é tão importante você ler as Escrituras. Gente, lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia. Para de ficar gastando tempo em coisas que não vai te edificar, que só vai te deixar com mais raiva e irritação. Põe para dentro a comida boa, que vai te sustentar quando os vírus desse tempo atacarem a sua alma. Põe para dentro as Escrituras sagradas. Vai nas reuniões de oração, irmão. Liga para contar vitória e bênção. Liga para fulano, tô ligando para te abençoar, ao invés de para fofocar. Em nome de Jesus, que a gente troque a nossa prática, amém?